Presidente, senhores senadores e senadoras, eu quero registrar que, ao longo da minha vida política, no Estado da Bahia, tanto no legislativo quanto no executivo, e aí 3 vezes secretário, vice-governador e até governador, eu tive um aliado a quem devo muito. Na hora de tomar decisões, na composição de um edital de licitação, na homologação de uma licitação, na dúvida, quem mais me ajudou a chegar até aqui, sem ter problemas com a Justiça, foi exatamente o Ministério Público do Estado da Bahia e o Ministério Público Federal. Mas é claro que todo colegiado pode ter aqui ou ali alguém que cometa um equívoco, um erro. Pequenos erros, digamos que tenha acertado 95%, 94% de todas as decisões e tenha errado em um ponto. Até porque nenhum ser humano é passível de erro. Todos nós poderemos errar. Já errei, posso confessar os meus erros e quando os confesso, me sinto aliviado por ter cometido esse erro. Mas diante de um fato que aconteceu agora no final de semana pela Intercept, e isso foi divulgado amplamente e atinge a figura política do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, e o ex-governador tem toda a razão de se surgir como se surgiu a respeito do fato. Na minha curiosidade, senador Vanderlan, eu fui rever filmes do passado e reler também uma matéria da UOL para a ciência e para a saúde. É escrito por uma jornalista, Cristina Almeida, e define-se como, em inglês, stalking. É uma patologia que leva à perseguição. E todos lembramos daquele filme Atração Fatal, em que o homem casado se envolve com o executivo e com ela tem um romance. O frenesi da aventura desaparece, ele a rejeita e a mulher passa a persegui-lo, assim como a sua esposa, a sua filha. Isso foi um sucesso na década de 1980. O senador Anastasia deve ter assistido a esse filme Atração Fatal. Então é um caso psicológico, psiquiátrico e originário do verbo to stalk, ou seja, cujo significado é atacar à espreita. Esse fenômeno também é conhecido como síndrome do molestador. O tema tem sido discutido por psiquiatra, psicólogo, desde 1990 nos Estados Unidos. No Brasil, chama-se contravenção penal. Estima-se que 20% da população, em algum momento da vida, já tenha sido incomodada por um stalker. Um dos maiores psiquiatras dos Estados Unidos, Red Merhoy, psicólogo especializado em medicina legal, professor de psiquiatria da Universidade da Califórnia, em San Diego, que é autor de vários livros e perspectivas sobre clínicas forenses e sem tradução do Brasil, conta que há muitos anos dirigia um hospital psiquiátrico e dentro de uma prisão de segurança máxima, naquela época tentava entender a razão por que uma pessoa insistia em perseguir outra, mesmo sabendo que esta não o desejava por perto, nem tampouco o hostilizava, ou seja, não agredia a pessoa. Às vezes a agressão vem sem a provocação, como é o caso. Em meados do na década de 1980, passou-se a coletar dados sobre o assunto e depois de algum tempo se concluiu que poderia ser definido como comportamento anômalo, extravagante, causado por vários distúrbios psicológicos. Narcisismo patológico,
pensamentos obsessivos, nutridos por mecanismos inconscientes como raiva, agressividade, solidão, inaptidão social, podendo ser classificado como patologia ao apego. Causas e características. As causas desse desejo de perseguir ainda não são muito claras, mas existem estudos empíricos apontando para a incapacidade de lidar com perdas na infância e na idade adulta. O que se sabe é que, diante de uma recusa da parte contrária ou movido pelo desejo de proximidade, um desses desenvolve uma habilidade incomparável para elaborar estratégias repetidas e indesejáveis para manter contato. Suas ações são tão exageradas, telefonemas, mensagens numerosas, incansáveis, por exemplo, que fazem com que a vítima sinta medo e angústia, diz o especialista. Não foi o caso de sentir medo e angústia o ex-governador Jacques Wagner. As formas como o perseguidor busca atenção é complexa. E para ele pouco importa se suas atitudes possam vir a ser molestadoras ou ilícitas. Partindo dessa complexidade, as manifestações podem ter a ser consideradas agradáveis para o senso comum, mandar flores, presentes. Porém, explica o psiquiatra, o limite entre o que é oportuno ou não, desejável ou não, é justamente a aceitação explícita de parte do destinatário, de perseguir o destinatário. Embora não exista perfil psicológico pré-definido, os pesquisadores identificam 5 padrões comportamentais diferentes: ressentido ou invejoso, carente de afeto, o cortejador incompetente, o rejeitado e o predador. Eu acho que nesse caso é o predador. Porém, os rejeitados são a categoria mais comum. Portanto, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu li esse caso que se enquadra na patologia clínica, na psiquiatria clínica, daquele que fica esperando a espreita para acusar, para mentir, para denunciar um caso muito parecido do que aconteceu recentemente, divulgado, quando, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma prova material, contra o ex-governador Jacques Wagner, o procurador Dallagnol diz nas suas mensagens: vamos fazer uma busca e apreensão no meio do segundo turno da eleição. O Jacques Wagner era o coordenador do Haddad. Vamos fazer uma busca e apreensão simbólica. E agora deve caber no Código Penal a busca e apreensão simbólica contra as pessoas. Isso é uma coisa contra a lei, acima da lei, acima do limite da lei, contra a Constituição. Infringiu a lei, e a lei existe exatamente para limitar o poder. A Constituição existe exatamente para promover a justiça e não permitir o arbítrio. Cedo uma parte ao senador coronel, senador Jacques Wagner. Voto, Vossa Excelência está sendo muito feliz em trazer este assunto à baila nesta tarde e noite aqui no Senado. Eu queria aqui me solidarizar. Senador Humberto Costa também. Com o ex-governador Jacques Wagner, nosso senador da Bahia, grande liderança, e dizer que eu fiquei perplexo quando li as mensagens. Eu já tinha feito aqui no Senado, na CCJ, uma solicitação ao ministro Moro que ele autorizasse o Telegram a fornecer todos os diálogos que ele fez com o procurador Dallagnol e os outros membros do Ministério Público Federal. Fizemos também um requerimento que foi aprovado na CCJ para que o procurador Dallagnol pudesse vir a esta casa também mostrar e demonstrar que ele foi hackeado, que as mensagens são falsas. Eu não sei até então, senador Otto Alencar, senhores senadores e senadoras, por que esse medo do Moro e do Dallagnol em não autorizar o Telegram a quebrar
o sigilo dessas mensagens. As mensagens ficam nos servidores do Telegram na Rússia, as mensagens ficam nas nuvens, ou seja, ficam arquivadas. E para acabar essa celeuma, acabar esse sangramento, acabar essa pauta que está atrasando o Brasil, caberia ao ministro Moro, caberia ao procurador Dallagnol autorizar o Telegram a fornecer essas mensagens oficiais para eles mostrarem à sociedade que as mensagens são mentirosas, porque até então, no momento que eles ficam calados, eles estão simplesmente aquecendo, estão concordando com o site Intercept que as mensagens são todas verdadeiras. Então fica aqui a minha solidariedade ao ex-governador Jacques Wagner, que foi vítima desta trama no passado, e Vossa Excelência, senador Otto Alencar, muito feliz em trazer essa patologia aqui na baila desse Senado. Espero que exista um hospital com médicos e especialistas para curar esta grande patologia nesses membros que estão utilizando dessas mensagens para denegrir e para, com isso, manchar a imagem e a honra de pessoas de bem. Eu agradeço a parte, incorporo a parte de Vossa Excelência meu pronunciamento. E pela ordem, eu cedo a parte ao senador Jacques Wagner, depois a senadora Cátia Abreu. Obrigada, senador Otto Alencar, e eu quero parabenizá-lo por iniciar essa discussão muito apropriada a respeito da injustiça que sofreu o senador Jacques Wagner. Tem muitos colegas senadores que acham que esse fato está fazendo com que o Senado seja pautado pelo Intercept. Para nós que já estamos acostumados a sermos pautados pela Lava Jato, então mais um escândalo na imprensa, acho que é uma coisa da política, é o que está na boca das pessoas, é o que está na cabeça dos brasileiros, acompanhando para e passo, inicialmente a Lava Jato, com toda razão, e agora essas denúncias do Intercept que denuncia o uso através do Telegram de conversas entre o juiz, que deve ser imparcial e isento, e o Ministério Público. O que eu quero dizer a respeito aqui hoje é sobre o senador Jacques Wagner, que é do PT, foi um dos melhores governadores do país, se reelegeu pela segunda vez com altíssima aprovação, conseguiu eleger o seu sucessor e, pelo jeito, conseguirá também reeleger o seu sucessor. Talvez hoje, senador Jacques Wagner, por ser inclusive do PT, que poderia estar abrindo um atrito com outra ala no Congresso, é um dos senadores mais queridos, eu vejo nessa casa hoje. Pelo seu jeito carinhoso, ameno, um homem inteligente, sem radicalismos, conversa com todos os senadores de igual para igual e não merece o que passou por essas pessoas e pela aquela justiça que a gente imaginou que estivesse sendo feita. O que nós desconfiávamos que era uma agressão a ele, usando a pessoa dele para atingir outras pessoas, isso ficou claro, público e notório. Então eu digo aos senadores que hoje, na reunião de líderes, disse que nós não devemos dar importância a isso, que isso é coisa menor, que isso é fazer crescer fulano e ciclano. Eu quero ver você receber de manhã cedo visita da Polícia Federal na sua casa, com seus filhos, a sua esposa, dentro da sua residência, tudo arquitetado e planejado contra uma pessoa. Vocês acham que isso é uma coisa menor? Vocês acham que isso é uma coisa simples? Não. Essa casa aqui não pode ficar neutra. Essa casa é uma casa política. E hoje foi Jacques Wagner. Amanhã pode ser Cátia Abreu. Amanhã pode ser Davi Alcolumbre. Amanhã pode ser Major Olímpio. Amanhã pode ser qualquer um nessa casa. Ou qualquer brasileiro. Nenhum brasileiro na face da terra merece que o Estado de Direito e o devido processo legal não seja cumprido à risca, porque só isso é a única coisa que garante a Constituição. Senador Jacques Wagner, você continua tendo toda a minha consideração, a minha admiração e a minha amizade como senadora, sua colega e como amiga pessoal. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência, senadora Cátia Abreu, com muita propriedade, o senador Humberto Costa e depois o senador Randolfo Rodrigues. Eu quero informar ao plenário que,
em relação às manifestações feitas pelo senador Otto Alencar, essa presidência dará o tempo que for necessário para usar parte. Senhor presidente, senador Otto Alencar, eu já tive oportunidade de falar hoje, durante a minha inscrição, sobre esse tema que eu considero da maior gravidade. Assim como na reunião de líderes, eu mais uma vez me coloquei na busca de problematizar os senadores com a gravidade do ocorrido. Entendo, inclusive, que caberia ao Senado Federal uma ação institucional. Não foi esse o entendimento da maioria dos líderes, mas eu continuo na visão de que quem foi agredido foi o Congresso, foi o Senado Federal. Porque o senador Jacques Wagner não era ainda senador empossado e nem diplomado, mas já havia sido eleito. Era senador eleito. E, portanto, creio que deve se aplicar a ele, ao menos, os cuidados devidos para alguém que representa a população, que foi beneficiário do voto popular. E é uma demonstração também da falta de caráter de alguns integrantes do Ministério Público, particularmente esse senhor Deltan Dallagnol, que, na verdade, considera que vale a pena invadir a casa de um cidadão, submetê-lo a uma humilhação, humilhar a sua família, destruir uma reputação em nome de algo que é simbólico. Portanto, senador Otto Alencar, é muito pertinente a sua fala. Como eu disse, eu já tive a oportunidade de falar, mas não poderia deixar de manifestar aqui, em nome da nossa bancada, não só a solidariedade ao senador Jacques Wagner, mas, acima de tudo, a exigência de que a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Nacional do Ministério Público, façam a devida apuração desse caso. Senador Randolfo Rodrigues, depois o senador Espiridione. Senador Otto, queria cumprimentar a Vossa Excelência por trazer e possibilitar que este plenário se manifeste com um parlamentar que é ponto de encontro entre todos. O senador, Vossa Excelência tem mais propriedade de falar do senador Jacques do que qualquer um de nós, pelos anos de convivência que tem com ele, e isso eu lhe invejo, porque o pouco tempo que já tive com ele aqui, já foi momento de muitos aprendizados. Eu não tenho dúvida da incolumidade, não utilizaria este microfone aqui à toa, não faria esse testemunho à toa, não faria esse testemunho se não tivesse certeza sobre a conduta e sobre o comportamento do senador Jacques Wagner. Isso só ressalta uma questão. Em um Estado democrático, o pressuposto é a transparência. Não pode existir dúvida sobre o que quer que seja. Vossa Excelência sabe quantas vezes aqui defendi e defendo a Operação Lava Jato. Defendi e defendo. E continuo defendendo com radicalidade. Mas, ao passo de defender, o passo de defender não está no passo adiante da ruptura da ordem democrática e dos procedimentos do Estado de Direito. A melhor forma de defender não só a Lava Jato, mas qualquer operação de combate à corrupção é exigir o cumprimento das normas legais e o comportamento de cada uma das autoridades conforme deve se comportar. Não se espera, e eu não espero de um juiz, de um magistrado, que tenha parcialidade na condução de um processo. Neste momento, quem está comprometendo a Lava Jato não é nenhum daqueles cidadãos ou cidadãs que estão presos. Não é nenhum político que está comprometendo. Tem sido o comportamento do ministro Sérgio Moro revelado pelo site Intercept. É este que está comprometendo. Eu quero que a Lava Jato vá adiante, eu reconheço que é um marco no combate à corrupção do país, eu reconheço que levou para a prisão, no momento da história do país, notórios empreiteiros foram para a prisão como nessa operação,
Mas, se isso foi a serviço de uma ideologia política, isso compromete. Exatamente. E o que ocorreu, nesse momento, o que comprometeu e compromete a Lava Jato, foi o juiz da operação ter se alinhado a um candidato a presidente da República e, em seguida, ter se tornado ministro da Justiça dele. Foi isso que comprometeu. Foi isso que a coloca em xeque. É isso que faz parar dúvidas. E a melhor questão na vida pública para resolver dúvidas é colocar luzes sobre ela. Não concordo com a generalização nem de um lado nem de outro. Tive minhas divergências com a votação semana passada do projeto de abuso de autoridade, votei diferente, mas da mesma forma e com a mesma ênfase, não concordo, e já concluo, senhor presidente, não concordo em que os gravíssimos fatos revelados pelo Intercept não sejam esclarecidos, não sejam investigados, não seja criminalizado. Porque o que está acontecendo, senador Otto, é que estão criminalizando o jornalista. E pasme, senhor presidente, notícia que dá conta de hoje que a Polícia Federal está querendo investigar o jornalista. O jornalista. Senhor presidente, depois que propõe fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República vem aqui para a frente participar de uma manifestação que se propõe a isso. E aí a Polícia Federal fica a investigar o jornalista, ao invés de investigar as graves mensagens que o jornalista trouxe à tona, nós estamos sob uma ameaça gravíssima à nossa democracia. Então eu acho que é isto que tem que ser colocado em consideração, e ao ministro Wagner, ao senador Wagner, quero expressar minha solidariedade. Senador Otto. Eu incorporo a parte do nobre senador Randolfo Rodrigues, concordo plenamente com Vossa Excelência. A Operação Lava Jato trouxe grandes ganhos ao Brasil quando identificou e prendeu corruptores e corruptos. No entanto, em nenhum momento o condutor da Lava Jato ou o procurador responsável pela Lava Jato pode ultrapassar a lei. A lei existe para ser respeitada. A lei existe para limitar o poder, para circunscrever o poder de cada um de nós, para distribuir justiça. E na hora que ele rompe esse limite e faz um ato dessa natureza para fazer uma nova medida jurídica, senador, busque a apreensão simbólica, um simbolismo para dizer que no segundo turno foi feita uma busca e apreensão na casa do senador e, como tal, ele, coordenador da campanha do Haddad, pudesse perder os votos e eleger o atual presidente da República. Isso é criminoso, isso é vergonhoso, isso é covarde. Eu jamais faria uma coisa dessa natureza, por isso a minha veemência aqui no plenário do Senado Federal. Passo a parte ao senador Jacques Wagner. Depois, senador Espiridão, a mim primeiro, desculpe-me. Foi não. Eu compreendo. Eu peço desculpas. Que Vossa Excelência não tenha me visto. Não, eu vi. Mas pelo menos que me ouça. É o que eu me esqueço um pouco das coisas. Me perdoe. Eu só quero muito rápida e concisamente dizer o seguinte. Sobre a Lava Jato, não vou conversar. A Lava Jato tem um saldo positivo para o Brasil, para o nosso futuro. Quanto ao, me permitam dizer, meu amigo senador Jacques Wagner, que eu posso lhe oferecer a minha solidariedade, acima de questão política, mas reconhecendo que o senador Jacques Wagner, nesta casa, tem exercitado moderação, sensatez e busca de solução. Por isso, se já merecia de muitos anos o meu apreço, acresça-se a isto o meu respeito como parlamentar que faz bem à sua Bahia, a Bahia que hoje celebra uma data muito especial. O que deve ter feito o senador Otto Alencar não me enxergar. Só tem olhos para a Bahia. Está ótimo. Mas a minha solidariedade a Vossa Excelência é pessoal
política acima de qualquer outra circunstância. Muito obrigado. Senador Nelson Trade, depois o senador Anastasia, depois o senador Jacques Wagner. E eu queria pedir para concluir que nós estamos na ordem do dia. Senador Wagner. Não, sou eu. Senador Nelsinho. Obrigado, senhor presidente. Vocês farão uma manifestação rápida, coisa... Claro, claro. Eu não poderia deixar, senhor presidente, de fazer uma manifestação aqui para parabenizar a sensibilidade do nosso líder, senador Otto Alencar. Uma situação como essa tinha que ter vindo à tona mesmo. É a chamada lei do retorno. Se fizeram tudo isso, extrapolando as funções que cada um tinha, isso tinha que ser desmascarado como foi, seja da forma que foi, seja de uma outra forma. Por quê? Esses que estão aí envolvidos devem estar com vergonha. Devem estar com vergonha. E quero aqui hipotecar minha solidariedade ao senador Jacques Wagner, uma pessoa ilibada, uma pessoa que tem um conceito formado nessa casa pelos anos de trabalho e de serviço público prestado não só à Bahia, como também ao nosso país. Extremamente equilibrado, muitas das vezes nas suas intervenções e nas suas ações, consegue achar o ponto de sintonia, o ponto de equilíbrio, tem ajudado muito na condução dos problemas que essa casa apresenta. Então, fica aqui a minha manifestação de solidariedade e parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Solidariedade ao querido senador Jacques Wagner. Obrigado, eu agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência no meu pronunciamento, senador Antônio Anastasia, depois o senador Jacques Wagner por último. Muito obrigado. Senador Otto Alencar, eu não me espanto com muitas coisas, mas confesso que nesse episódio que envolve o senador Jacques Wagner, eu fiquei muito espantado com o teor das conversas que vieram a lume. Queria, portanto, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, endossá-lo in totum e cumprimentá-lo por isso. E, naturalmente, levar ao senador Wagner o meu abraço. Parabéns, senador. Senador Tasso Gereissati, senador Fernando Bezerra e depois o senador Wagner. Senhor presidente, peço desculpa a Vossa Excelência, mas o Negativo, tema... Vossa Excelência tem autoridade. O tema é um tema do Senado Federal como um todo. Que Vossa Excelência tem não manifestações de líderes políticos, todos os partidos, portanto... Eu estou acumulando crédito de Vossa Excelência. Senador Fernando Bezerra, senador Jacques Wagner. Senador Otto, respeitando o tempo de Vossa Excelência, eu quero também me solidarizar com vossas palavras, com vossa indignação. Eu confesso que não sabia até ontem desse vazamento dessas palavras e também fiquei perplexo ao tomar conhecimento delas. Que um procurador da República peça movimentos simbólicos sem bases nenhuma de direito, sem nenhum indício, somente em cima de prejudicar um líder que, apesar de ser de outro partido que não o meu, de historicamente estarmos em lados opostos, é credor de todo o nosso respeito e admiração. Portanto, quero me solidarizar com as palavras de Vossa Excelência e, pessoalmente, como político, com o nosso senador Jacques Wagner. Agradeço e incorporo a parte ao nosso pronunciamento, sendo uma parte ao senador Fernando Bezerra, líder do governo. Senador Otto Alencar, eu fiz questão de vir à tribuna de apartes porque eu conheço o senador Jacques Wagner, deputado federal, governador da Bahia por 2 vezes, ministro de Estado e hoje o senador mais votado da história da Bahia. Merece o nosso respeito, merece o nosso reconhecimento. Todos sabem da manifestação que fiz na Comissão de Constituição e Justiça, quando da presença do ministro Sérgio Moro. É evidente que se esses vazamentos forem confirmados como verdadeiros, é algo que nos espanta da forma como se procedeu
no afã de querer incriminar e lamear uma carreira política, uma biografia política que tem serviços prestados à Bahia, ao Nordeste e ao Brasil. Portanto, a minha solidariedade a Vossa Excelência, que, falando por todos os baianos, vem trazer aqui uma palavra em relação a esse episódio. E ao senador Jacques Wagner, a nossa amizade e o nosso reconhecimento. Eu incorporo a paz de Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra, e passo a palavra, por último, aí ao nobre senador Jacques Wagner. Senador Otto Alencar, senador Davi, nosso presidente, em primeiro lugar eu queria agradecer, primeiro, a iniciativa de Vossa Excelência de se manifestar em solidariedade àquilo que foi revelado no sábado pelo jornal A Folha de São Paulo, e confesso até a minha surpresa, não com a sua inteligência, mas é que eu não sabia que Vossa Excelência também mergulhava, além da ortopedia, nos meandros da psicologia e da psicanálise, para tentar encontrar... Gosto muito da psicologia. E eu admiro porque é muito curioso tentar interpretar o que move um ser humano para, depois de um concurso público feito, sentar numa cadeira de uma instituição que eu pessoalmente tanto trabalhei para valorizar, que é a instituição do Ministério Público. Como é que alguém, usando desse cobertor, resolve, ao invés de cumprir o papel de independência na sua investigação, de não parcialidade, usar do poder que tem para incriminar alguém e passar o tempo todo à busca do crime? Eu já tinha dito isso várias vezes. No Brasil de hoje, não se investiga o criminoso, não se investiga o crime. Se cria uma teoria de que fulano é criminoso e vai se procurar uma forma de incriminá-lo. As palavras ditas pelo aquele senhor do Ministério Público do Paraná, eu confesso que a minha primeira leitura me despertaram nojo de saber que um funcionário público abandona tudo aquilo que está escrito no texto constitucional, nos regulamentos do exercício da função pública, e saltando risada com aquele kkk no final, diz: não, mas nós precisamos encontrar alguma coisa, é preciso fazer uma busca e apreensão simbólica. Ele nem se lembrava que já havia no mesmo ano uma busca e apreensão em minha residência. Sim. Eu não tenho elementos por enquanto para dizer se aquela primeira já foi eivada dessa mesma maculação que a segunda que ele pretendia, simplesmente porque eu era coordenador da campanha presidencial adversário. Eu quero agradecer a todos os senadores a solidariedade, em particular a sua, do querido amigo Ângelo Coronel, de Cátia, de Humberto, de Espiridião Amin, de Fernando, de Eduardo, de Tasso Gereissati, de todos que se expressaram, de Randolph, do senador Anastasia, e dizer que a solidariedade de Vossa Excelência não me coloca acima da lei. Eu em nenhum momento me neguei a dar todos os esclarecimentos e não acho que nenhum de nós estamos acima da lei. Agora, o membro do Ministério Público muito menos está acima da lei, porque ele deveria ser o guardião em nome da sociedade. Portanto, esse ato, para mim, acaba depondo contra a ação, e como muitos já disseram aqui, eu pessoalmente acho que a Lava Jato marca na história política brasileira um divisor de águas. Agora, como muitos, a vaidade, a popularidade parece subiram a cabeça e, como a gente diz na nossa Bahia, meteram o pé na jaca, passaram do ponto, exageraram, começaram a achar que estão acima da lei. E aquele diálogo e outros, me parece, viram à tona. Então eu quero agradecer, dizer da minha tranquilidade, porque aquilo que tiver que ser dado esclarecimento, estou absolutamente tranquilo para fazê-lo. Agora, não podemos admitir a polícia política dentro do Estado brasileiro.
Eu agradeço. Só finalizando, não poderia deixar de me referir que acabei de vir da rua do dia de hoje, que é mais uma comemoração da independência, que eu não considero da Bahia, que Dom Pedro proclamou às margens do Ipiranga, mas a independência brasileira só se consolidou no 2 de julho de 23, quando os baianos, nós, morremos muitos para colocar a esquadra fiel à coroa portuguesa fora da Bahia de Todos os Santos. Incorporo a paz de Vossa Excelência e, senhor presidente, quero terminar por onde comecei, dizendo exatamente de que ao longo da minha vida política, deputado, secretário, vice-governador, governador, conselheiro do Tribunal de Contas, o órgão que mais me ajudou na minha vida para não errar foi o Ministério Público. Eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público da minha terra, estadual, pelo federal, por todos os promotores, mas sempre haverá aqui ou ali alguém que vai cometer o erro e falhar, mas não compromete a instituição. Tivemos 2 casos, o caso do Marcelo Miller, que foi um caso ligado à corrupção, e agora um caso da Dallagnol, que ele ultrapassou o limite da lei. Ele prestou serviço, pode ter prestado serviço à nação da Lava Jato, mas ultrapassou o limite da lei. E ninguém pode ultrapassar o limite da lei, porque a lei existe exatamente para limitar o poder. Hoje na Bahia se comemora o 2 de julho, independência da Bahia, lutada com muitas dificuldades por grandes heroínas, Joana Angélica, Maria Quitéria, tantas que lutaram e tantos derramaram o seu sangue para ter liberdade e democracia. E acima da democracia está o respeito à Constituição Federal e à legislação que rege o nosso país. Muito obrigado.